Olá, professores de anos iniciais, pais ou responsáveis por crianças que estão cursando o ensino fundamental 1 e às vezes você precisa dar aquela ajudinha nas tarefas escolares. Você que já esqueceu de alguns conteúdos de língua portuguesa da sua época de escola e gostaria de relembrá-los, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Nilde, professora de língua portuguesa e pedagoga. O nosso vídeo de hoje vai tratar de 3 aspectos do novo acordo ortográfico que não são difíceis, mas temos que ficar atentos para não generalizarmos as regras. Fica aí porque depois da vinheta é sobre isso que nós vamos falar. E aí, Nilde, quais são esses aspectos que nós vamos trabalhar hoje? Vamos lá? Todos os ditongos E e OI perderam o acento? A resposta é não. Os ditongos abertos E e OI perderam o acento somente quando as palavras forem paroxítonas. Quais exemplos? Geleia, boleia, boia, heróico. Então vamos lá. Quem já esqueceu o que é um ditongo? É quando nós temos uma palavra que tem uma sequência de vogais e quando a gente separa as sílabas, 2 vogais ficam em uma dessas sílabas, é sinal de que nós temos um ditongo. E para quem já esqueceu o que é paroxítona, é a tonicidade da palavra. Se recai a tonicidade mais forte sobre a última sílaba, nós temos uma palavra oxítona. Se recai sobre a penúltima sílaba, nós temos uma palavra paroxítona. E se a sílaba forte for a antepenúltima, nós temos uma palavra proparoxítona. Relembrados? Então agora vamos lá. Então a regra está preocupada com os ditongos E e OI, que aparecem aqui, por exemplo, em geleia, né, e boleia, e boia e heróico. Todas elas esses ditongos estão na posição de paroxítona? Sim, olha aqui, ó, penúltima sílaba, e em boia e heróico também, penúltima sílaba. Então elas constituem exemplos de palavras que não recebem mais o acento gráfico após o novo acordo ortográfico. E as demais palavras, de quanto à tonicidade, como ficaram? Então vamos lá. Os ditongos abertos E e OI mantêm o acento quando as palavras forem monossílabas, oxítonas, proparoxítonas. Exemplo: dói. Tem o ditongo aberto OI? Tem. Mas é paroxítona? Não. Ela é uma palavra monossílaba, quer dizer, só tem uma sílaba. Então a gente mantém o acento. Papéis. Tem o ditongo aberto E? Sim. É paroxítona? Não. Então a gente nem se preocupa, mantém o acento. Herói. Tem ditongo aberto OI? Tem. Na posição de paroxítona? Não. Na posição de oxítona. Ok. Alcalóidico. Ok, mantém o acento, né? Alcalóidico. Tem o ditongo aberto OI? Sim. É paroxítona? Não. Olha, última sílaba, antepenúltima sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Então, é uma palavra proparoxítona. A gente mantém o acento também. A palavra alcalóide não é do nosso cotidiano, porque era lá do mundo da química. Eu só trouxe para a gente ter um exemplo de palavra da língua portuguesa que tem o ditongo OI aberto como proparoxítona, tá? Resumindo, a gente só acende a luzinha laranja de atenção no novo acordo ortográfico quando a gente tem um ditongo E e OI aberto, quando as palavras forem paroxítonas. Então estão aqui, ó, os exemplos que nós estudamos. E os demais? Sinal verde, libera tudo como era antes do novo acordo ortográfico. Então, olha, as monossílabas, as oxítonas e as proparoxítonas, nós continuamos acentuando. Tudo bem? O segundo aspecto é: em quais casos os I e U tônicos perderam o acento? Os I e U tônicos perderam o acento quando constituírem um hiato, forem sílabas tônicas, forem paroxítonas e forem precedidas de ditongo. Como seria isso? Nós temos aqui 4 palavras que nós vamos ver se elas atendem aos 4 critérios do novo acordo ortográfico. Então, vamos lá. Boca e ovo. U é um hiato? Sim. É sílaba tônica? Sim. É paroxítona? Também. É precedida de ditongo? Sim, olha, o ai antes do U. Então, perdeu o acento.
Baiuca, o é o hiato? Sim. É sílaba tônica? Sim. É paroxítona? Também. É precedido de ditongo? Sim, do ditongo ai, aqui antes do U. Então, perdeu o acento. Boiurno, o U é um hiato? Sim. É sílaba tônica? Também. É paroxítona? Uhum. É precedido de ditongo? Sim. Olha o oi aqui, antes do U. Então, perdeu o acento também. Cauíla, o I é um hiato? Sim. É sílaba tônica? Também. É paroxítona? Sim. É precedido de ditongo? Sim. Olha o AU aqui antes dela. D. Então, também perdeu o acento. Então, todas essas palavras são exemplos de vocábulos que perderam o acento gráfico no novo acordo ortográfico. Alguma criança pode questionar você, ou você mesmo pode estar se perguntando, Nilde, essas palavras elas não são assim muito utilizadas e elas estão sempre aparecendo nos exemplos quando a gente trabalha essa questão do U e I quando hiatos. A gente tem que lembrar que às vezes a palavra ela não é comum na nossa região ou no nosso país. O novo acordo ortográfico ele foi elaborado para todos os países que têm a língua portuguesa como língua materna. Então, às vezes não é falado na nossa região ou às vezes não é falado no nosso país, mas ela pertence ao léxico da língua portuguesa. Então, bocaiúva é uma planta nativa do Brasil e nativa do Paraguai. Baiuca é uma pequena venda de bebida varejo, é o que nós chamamos de boteco. Boiuno é o que deriva do boi, a gente fala normalmente bovino. Cauíla é uma pessoa mesquinha, é uma pessoa sovina, tá bom? Só a título de curiosidade. Não houve alteração nos vocábulos como baú, agora você já imagina, né? O é hiato? Mas é paroxítona? Não, então ele é oxítona e a gente mantém ele aí, o acento. Sair, o I é um hiato? Mas é paroxítona? Não, então mantém o acento do I. País, o I é hiato? Sim. É paroxítona? Não, então mantém o acento de país. Saúde, o U é um hiato? Sim. É paroxítona? E a sílaba tônica? Também. Mas é precedido de ditongo? Não. Então a gente mantém o acento. Ele não atende a todos os critérios, tá? Saída, o I é hiato? Sim. Ele é tônico? Sim. É paroxítona? Também. Então vamos para o último critério. É precedido de ditongo? Não. Então a gente mantém o acento. Balaústre, é o hiato U? Sim. Ele é ditongo? Desculpa, pessoal. Ele é paroxítona? Sim. Ele é sílaba tônica? Sim. Vamos para o último critério. É precedido de ditongo? Não. Então, mantém o acento de balaústre. Balaústre não é uma palavra que a gente utiliza no nosso cotidiano. É do mundo da arquitetura. Então, é essa estrutura aqui, olha. Uma base e uma estrutura superior. E o que vem aqui no meio, seja por enfeite, seja por sustentação, dá-se o nome de balaústre. Aqui na escada, olha, nós temos a base, na parte superior o corrimão, e essa estrutura do meio se chama balaústre, tá? Cuidado, não é hiato. Eu expliquei antes que o hiato, ele faz parte dos encontros vocálicos, que quando a gente tem uma palavra que tem uma sequência de vogais e a gente separa as sílabas dessa palavra e uma dessas vogais fica sozinha numa sílaba, ela é o hiato. Ok. Então os livros didáticos, eles sempre vão trabalhar com esses exemplos, de uma separação de vogais em que uma fica sozinha na sílaba. Nos exercícios, nas atividades, normalmente vem ou palavras que de fato a vogal sozinha em uma sílaba ela é um hiato, ou então colocam vocábulos que não tem nenhuma vogal sozinha em uma sílaba, que a criança diz que não tem o hiato e está correto. Mas a gente tem que entender que só fica às vezes na nossa
prática e no estudo da criança, o fato da sílaba estar sozinha em uma sílaba. Desculpa, gente, da vogal estar sozinha em uma sílaba. Então, a gente vai esquecendo que ela tem que estar sozinha, mas ela tem que estar separada de uma outra vogal. Então, eu trouxe outros exemplos aqui, ó, ítalo, água, útil, época, ofício, abóbora, todas as vogais, para que a gente entenda que, embora ela esteja sozinha em uma sílaba, ela não se separa de outra vogal. Então, aqui o ítalo, o I separa do T, a água, o A se separa do G, mas não é hiato, porque não se separa de outra vogal. Se o livro didático não chamar atenção para isso, eu acho que cabe uma intervenção do professor. Deixa a criança se apropriar do que venha a ser um hiato e faça aí um contraponto mostrando para ela que às vezes a vogal vai estar sozinha em uma sílaba, mas nós não temos um hiato. Tudo bem? Para encerrar o e o I tônicos, né, hiato, nós vamos utilizar a palavra maiúsculo, que é do nosso universo da escola. Então, o U aqui é um hiato? Ele é sílaba tônica? Também. Ele é precedido de ditongo? Sim, olha o AI aqui. Mas ele é paroxítona? Não, olha. Ele é a antepenúltima sílaba da palavra, portanto, é proparoxítona. Então, mantém o acento dele. Tudo bem? Escrevo com inicial maiúscula ou minúscula? Então, vamos lá. Usamos iniciais maiúsculas para dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, meses do ano, janeiro, fevereiro, março. Lembrando que, às vezes, os meses do ano constituem endereços. Avenida 7 de Setembro. Então, o nome próprio, setembro vai ser grafado com inicial maiúscula. Não sendo esse o caso, e se nós estivermos nos referindo ao mês do ano, a gente grafa com letra minúscula, obrigatoriamente, tá, gente? Estação do ano, primavera, verão, outono, também, obrigatoriamente com inicial minúscula. Pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. A criança, ela tende a pensar que é um nome próprio de lugar, né? Norte, sul, leste, oeste. Mas não, a gente grafa com letra minúscula. Claro que todas as casos aqui de que eu digo que é obrigatória a inicial minúscula é quando está no meio de uma frase ou de um período, se estiver. Né? Se essa palavra compuser o início de uma frase ou de um período, aí ok, pode usar a letra maiúscula, pode não, deve, né? Agora vem o que é opcional, por isso que eu ressaltei tanto que essas palavras anteriores, elas eram obrigatórias com letra minúscula. Por quê? Aqui ela vai ser opcional, quando eu falo das disciplinas do saber. Matemática, história, geografia, eu tanto posso escrever com letra maiúscula, como eu posso escrever com inicial minúscula, que vai estar correto, tá? Esse aspecto eu fiz questão de trazer, porque antes do novo acordo ortográfico, era obrigatório se escrever com inicial maiúscula as disciplinas do saber. Né? Agora não, agora é opcional. Então, se você escreveu, se a criança escrever com maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, vão estar corretas. E a gente encerra por aqui. Eu volto aqui para me despedir de vocês. E lembrá-los de que o like de vocês, a sua inscrição, é super importante para o canal. Então, eu espero vocês nos próximos vídeos e até lá.